Ô irmãos, eu vou pegar uma carona aqui, como eu trouxe meu óculos, vou pegar o óculos aqui do emprestado aqui do nosso irmão Dom Laércio, né? Eu vou ler um texto bíblico hoje, a nossa reflexão vai ser em cima do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que fala sobre a conversão de Paulo, né? Nós vamos ler só o versículo do capítulo 9, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5, que diz o seguinte, Atos capítulo 9, versículo 4 e versículo 5, que diz assim, todos acharam? Amém. Peguei um óculos emprestado aqui, mas dá para mim ler. Esqueci meu óculos na hora que eu troquei de roupa. Ele caiu no chão e viu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Amém? Eu usei esse texto hoje, mas às vezes a gente pede uma direção a Deus para trazendo uma palavra aqui. Então eu usei esse texto para a gente ver que o antes e o depois, né? E a recuperação, irmão, nossa, ela é trabalhada. Então o que é uma recuperação trabalhada? É o carpinteiro, quando ele pega uma árvore, né, leva uma madeira até ele, para ele fazer uma mesa, ele precisa de fazer o quê? Ele precisa de método, ele precisa de plano, ele precisa de serra, ele precisa de medidas, né, de altura, para que aquela árvore que ele pegou, ela toda tortuosa, ele possa fazer algo útil, né, para uma sala, né, para uma sala que seja uma estante, que seja uma mesa, que seja uma cadeira, que vai servir de uso de assento. Ele vai precisar de várias coisas para auxiliar ele naquela mudança, né? De uma árvore, naquela transformação de uma árvore, né, cheia de galho para uma mesa ou para uma cadeira, onde vai servir como utensílio, né, para a pessoa sentar, a pessoa almoçar, enfim. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele era uma pessoa religiosa. O apóstolo Paulo era uma pessoa religiosa, né? E o apóstolo Paulo era uma pessoa religiosa. E sendo uma pessoa religiosa, nós estamos falando do judeu, né? Ele era um fariseu, né? Da tribo de Benjamim. E o apóstolo Paulo, antes de ser um missionário, ele pertencia, né, ao judaísmo. Né? E o judaísmo tinha como proeminência de segmento a religião judaica, baseada na lei de Moisés, né? Que da lei de Moisés, a Torá, né, chamada de a Torá no hebraico, né, eles tiraram muitas explicações, mais de acho que 30 e poucas mil explicações, que é chamada de Talmud, né? E dentro dessas traduções deles, dentro dessas inspirações deles, dentro dessas, como que eu posso dizer, quando a pessoa dessas traduções deles, eles começaram a tirar alguma coisa do foco da realidade do que Deus realmente estava pedindo. Por isso que quando Jesus chegou em Jerusalém, no seu ministério, ao entrar o ministério de Jerusalém, né, adentrar o ministério após o batismo, né, primeira coisa que a gente vê é João Batista falando assim, eu careço e a ti, mas tu vem a mim, né? Já começa com a humildade, né, irmãos? Por que João Batista tinha uma visão diferente da de Paulo? Paulo já está mais para frente. Porque Paulo tinha um segmento, que era do judaísmo, né? Da lei de Moisés. Já João Batista, ele foi enviado a pregar o reino de Deus. Ou seja, ele disse, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, né? Ou seja, o João também ele usa duas frases que ele diz assim, ó, e havia trevas sobre toda a face da terra, e vi
uma grande luz. E aqueles que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou, né? Então imagine, irmãos, o mundo sem Jesus hoje, né? Até hoje sem Jesus, como estaria se naquela época que Jesus chegou, né? E há um afastamento muito grande hoje por parte da humanidade de Jesus. E por isso, mais pragas, mais doenças. Quanto mais você afasta de Jesus, quanto mais o mundo se afasta de Jesus, mais consequências graves ele tem. Por quê? Porque a cura do mundo é Jesus. A libertação do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Desde que o pecado entrou lá em Gênesis, né? Desde que o pecado entrou lá em Gênesis, junto com o pecado entrou o quê? Junto com o erro entrou o pecado, entrou. O que entrou junto com o pecado? A morte. E a morte passou a todos os homens, por isso que todos morreram. Quando Tomé diz assim, eu não sei o caminho, isso já lá no livro de João, mostra-nos o caminho, acho que no capítulo 14 de João, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É por isso que João diz que arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Porque é chegado a vós o reino de Deus. E quem era o reino de Deus que havia chegado, sido introduzido? Jesus. Então Jesus condenou todas as práticas daquela religiosidade mosaica. Até mesmo quando levaram a mulher para o apedrejamento, tentando prová-la ou confundi-la somente, ele olhou para todos eles e disse, ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não é verdade? O que todo mundo fez? Largaram as suas pedras e voltaram para trás. Por quê? Já não era mais aquele contexto, não sei como pode dizer, aquele contexto de Arão, né? Onde as coisas, as pessoas eram bem zelosas com relação ao que recebeu de Moisés. E mesmo assim eles vinham sempre sendo corrigidos. Por isso que a nação de Israel foi várias vezes levada presa à escravidão, ao Egito, né? Depois ao Egito, acredito, para forjar o caráter de Deus neles. E depois para a Babilônia, depois para os medo-persas, gregos e enfim os romanos, né? E depois Deus deu uma liberdade para eles, porque tem que se cumprir as profecias que provavelmente já estamos vivendo aí nos últimos dias, né? E esses últimos dias pode levar 30 anos, como pode levar um segundo, né? A gente não sabe, de uma hora para outra as coisas podem mudar, como mudam, né, irmãos? Como mudam. Mas quando a gente está fazendo essa reflexão aqui da palavra de Deus dentro do contexto de apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era considerado como uma pessoa zelosa. O que é uma pessoa zelosa, irmão? O que é uma pessoa zelosa, Sonels? O que é uma pessoa zelosa? Zelosa é uma pessoa que é cuidadosa. Cuidadosa. Zela por uma coisa que ela tem. Zela pela coisa que ela tem. Qual que é o maior bem que nós temos? Qual que é o maior bem que nós temos, senhor Nelson? Qual o maior bem que nós temos? A vida. A vida. Entendeu? Então, assim, ele tinha aquilo, a lei de Moisés, o cuidado, porque ele era fariseu, e fariseu era um dos líderes da sinagoga. A sinagoga era tipo uma igreja onde eles se reuniam e eles eram responsáveis pelo culto, aquela coisa toda, né? Então, ele era zeloso pela lei, pelas traduções e pelas explanações ali, como é que fala, que eu esqueci, quando a pessoa interpreta, pelas traduções ali que eles traduziam a Torá para o Talmud, que é o que eles praticamente usam hoje, que são essas inspirações deles. Ele tinha um cuidado, ele era zeloso, ele cuidava pela lei. Ele era tão zeloso
que quando Jesus veio pregar o evangelho, começou a pregar o evangelho na terra, né? João Batista e depois Jesus, e viu que Jesus começou a arrastar uma multidão muito grande, né? Preparando discípulos, preparando pessoas para dar continuidade ao evangelho. Ele começou a levantar pessoas que... Você acha que Deus chamou quem, irmãos? No ponto de vista seu, Deus chamou quem para servir? Deus chamou os principais doutores, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os sábios e os gurus da época para acompanhar ele? Não. Você vê no capítulo 3 de Mateus, capítulo 23, ele diz assim: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés. Então eles já tinham um conceito formado, uma ideia, sabe, de quem eles deveriam, do que eles deveriam fazer. E eles não aceitaram Jesus. Você vai lá no livro de João, capítulo 11, e capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó: ele veio para os seus, porque a salvação veio dos judeus, né? Então ele diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus receberam Jesus? Não, porque eles tinham os líderes deles. Quem que eram os líderes? Os fariseus, os doutores da lei, os escribas. E eles receberam Jesus? Não, eles rejeitaram Jesus, né? Por todas as coisas que Jesus estava fazendo em Jerusalém, curando os enfermos, libertando pessoas cativas endemoniadas, curando os cegos, paralíticos, acalmando a tempestade no mar, ressuscitando pessoas. Por tudo isso que Jesus estava fazendo, eles ainda rejeitaram ele. Porque é dito lá: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. No versículo 12 diz assim: mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem. Então, quando Jesus começou a chamar os discípulos, Jesus chamou quem? Pescador, que era Pedro. Pedro era pescador. Chamou cobrador de impostos. Chamou pessoas cultas, chamou pessoas que não tinham praticamente conhecimento nenhum da palavra. Não é verdade? E aquelas pessoas que ele chamou, ele começou a formar elas no caráter, formar elas na forma de como se diz, de conviver com as outras pessoas. E aí você vai lá ler o Sermão da Montanha, e Jesus ali tem um monte de ensinamento a partir do capítulo 7. Não julgueis para não ser julgado. Pedi, dar-se-vos-á, né? Então, assim, os discípulos foram se habituando, né? Ao que, irmãos? Os discípulos foram se habituando, né? A receber a vida que vinha da parte de Jesus. Por isso que houve aquele crescimento, né? Por isso que houve aquela demanda de pessoas atrás de Jesus. E Jesus também teve momentos da vida dele junto com os discípulos, com aquela multidão que seguia, que ele provava eles também. Queria saber, teve um momento que todo mundo abandonou Jesus. Ele deu uma palavra muito dura. Todo mundo abandonou Jesus. Só ficou os discípulos. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: vocês também não querem ir embora? Porque Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus quer que você entenda que ele é a melhor opção, né? Mas pela dureza do coração das pessoas, às vezes as pessoas, ou por deixar ser levado por algum caminho errado ou por algum pecado, você apaga a luz que está em você. Porque qual é a luz que Jesus disse: eu sou a luz do mundo?
E diz também, vós sois a luz do mundo. E aí ele foi forjando esse caráter nos discípulos, né? E é interessante, irmãos, que os discípulos não abandonaram eles, né? Assim, de imediato, porque eles viram o poder de Deus. Até o próprio doutor, aquele doutor lá, o que foi ter com ele no capítulo 3 de João, ele fala assim, olha, Nicodemos, né? Fala assim, olha, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver contigo. Então, quando eu falo do apóstolo Paulo aqui, o apóstolo fala assim, cai do cavalo, ali nós estamos falando do encontro do apóstolo Paulo com Jesus. O que o apóstolo Paulo estava fazendo? O que o apóstolo Paulo estava fazendo quando ele teve o encontro com Jesus? Ele estava perseguindo já a igreja de Jesus. Jesus já tinha morrido, vivido, sofrido por nós, morrido por nós e ressuscitado por nós, né? E o que o apóstolo Paulo estava fazendo naquela época? Perseguindo a igreja. Como ele era uma pessoa que como ele tinha uma liderança muito forte, ele podia ir nos doutores e pedir cartas para perseguir a igreja. Portanto, no capítulo 7 de Atos, você vê que eles mataram o Estevão e o apóstolo Paulo estava lá rasgando as roupas e lançando sortes, né, sobre as roupas do Estevão, porque Estevão olhou para o céu e disse, eis que eu vejo o céu aberto e os anjos do Senhor, eles descem e sobem, né? Eu vejo a glória de Deus. Aí eles falaram assim, blasfemou, matou o cara. Então, praticamente, quando você olha assim, irmão, eles perderam a visão do que era e não compreenderam as escrituras de Gênesis e Apocalipse, que é uma visão baseada na direção de Deus, na inspiração de Deus, porque nenhuma profecia foi dada da vontade do homem. Toda profecia foi inspirada por Deus, né? De Gênesis a Apocalipse. Agora, por que eu estou escolhendo o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo ele tem um antes dele, irmão, e tem um depois dele. Antes dele, ele acreditava na Torá, no Talmud, né? E não sei se você sabe, mas todo judeu, com 8 anos, ele começava a aprender a lei. Com 8 anos de idade, a família já era... E todo ano eles iam para o templo, porque tinha uma festa, acho que tinha 7 festas, né, se eu não me engano, em Israel. E a maior festa era a última do ano, que era do sacrifício, né, ele oferecia o sacrifício por toda a nação, né? Entrava o sumo sacerdote no templo, né? Que era a Páscoa, né? E a Páscoa, os irmãos sabem o que significa Páscoa, não sabe? Sabe o que significa Páscoa? O que significa Páscoa? Amor. Não. Amor? No hebraico, eu acho que é Pessah. Significa passagem. Páscoa não tem nada a ver com ovo. Páscoa não tem nada a ver com coelho. A primeira Páscoa foi comemorada quando? A primeira Páscoa, irmão, foi comemorada quando o povo saiu do Egito. Vocês lembram? Ali foi comemorada a primeira Páscoa. E Páscoa significa passagem. Não tem nada a ver com coelho de ovo. Coelho, ovo de Páscoa, não tem nada a ver. Isso aí o povo aproveitou para ganhar um dinheiro. Isso é invenção humana. Virou uma tradição, agora todo mundo acha que nunca vi coelho botar ovo, né, meu? Tem isso também, né? Páscoa. Ainda mais ovo de chocolate, né? Traz pra mim um ovo, 2 juntos, 6 ovos assim. Então, irmãos, olha bem, por que eu trouxe o apóstolo Paulo aqui, o apóstolo Paulo? Porque antes, apesar de ele ter um conhecimento muito grande, ele tinha uma mente ofuscada, uma mente fechada com relação ao reino de Deus que estava sendo apresentado naquela época. Por que eu estou trazendo assim aqui? Porque nós também, irmãos, estamos passando por um período de nossas vidas aqui na comunidade, né, irmãos? E é um período que é o seguinte, que você chegou para fazer um tratamento. E é um tratamento de dependência química, tratamento às vezes de álcool, né? Uma dependência, um mal que estava te corroendo. Um mal que tirou sua visão, um mal que tirou sua esperança, tirou a sua paz, sua alegria, que roubou
tudo que você tinha, entendeu? E você não tinha como mais recuperar isso, porque você não tinha mais forças para fazer isso. Então por que eu estou usando o antes de Paulo? Paulo antes, ele era assassino, ele consentia na morte dos apóstolos, você entendeu? Ele era uma pessoa que arrogante por participar de um clero, né? Que era maioral lá em Jerusalém na época, mesmo sendo dominado pelos romanos na época, ele partia de um clero que estava sobrevivendo ali. Até em Damasco, ele perseguindo o povo de Deus, ele teve um encontro com quem? Com Jesus. Aí ele caiu do cavalo, Jesus já tinha ressuscitado. Aí ele falou, Paulo, por que tu me persegues? Aí ele falou assim, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Aí ele caiu em si, ele falou assim, nossa, então, o que os discípulos pregaram, o que Jesus fez, é verdade, porque eles mataram o cara está falando comigo aqui agora. Ele viu uma grande luz, o cavalo dele jogou ele no chão, e ele ficou cego, e Deus direcionou ele à casa de Ananias, e lá Ananias vai te dizer o que você tem que fazer. E de lá o apóstolo Paulo saiu pregando o evangelho de Deus. De lá o apóstolo Paulo saiu uma nova criatura. De lá o apóstolo Paulo saiu um homem cheio do Espírito de Deus. Então quando nós saímos da nossa zona lá de vida pregressa, nós vivíamos uma vida sem limite, sem direção, sem ordenação, sem regras, sem normas. E a comunidade terapêutica, irmãos, ela ajuda a gente muito o quê? A reformular a nossa vida. Porque você tem um horário de dormir, horário de acordar, horário de comer, horário de trabalhar. Isso vai te colocando de novo, fazendo o que com você nesse tratamento? É ressocializando você. Então aí você vai passar por isso, mas aí você vai conhecer quem é você também aqui dentro. É como o apóstolo Paulo, até aquele momento ele não conhecia quem ele era, dentro do aspecto profético bíblico, né? Ele poderia até achar que aquilo era verdade, né? Mas dali para frente ele começou a conhecer que realmente o ministério, a chamada dele era outra. Então Paulo ele deixou de perseguir para ser o quê? Perseguido. Então aqui dentro você vai ter o quê, irmão? Conhecimento de quem você é. Como que você é, irmão? Eu sou o seguinte, se mexer comigo eu meto a faca. Está entendendo? Pô, preciso de mudar, né? Se me xingar eu xingo 10 vezes. Eu preciso de mudar, porque não foi isso que eu aprendi quando era menino. Tá percebendo, irmão, que existe uma evolução até você chegar em Jesus? Mas uma evolução do mal, uma evolução das trevas, que te cegava e que tirava toda a sua alegria de viver, que você não conseguia enxergar mais o que você fazia da sua vida. Mas quando você vem, irmão, para uma comunidade e você recebe um tratamento, vai receber um tratamento, né, assim, e aparentemente muitas pessoas julgam, falam um bocado de coisa, mas se você der ênfase, se você der crédito ao que está sendo ensinado, ao que está sendo falado, ao que você está ouvindo, vai acontecer um milagre na sua vida. Assim como aconteceu na vida de Pedro, na vida de João, na vida de Tomé, na vida de Filipe e na vida de todos aqueles que se aproximaram de Deus. Pedro e João, quando chegou na porta formosa, né, tinham que lá um paralítico, eu acho que há mais de 12 anos, né, 12 anos? Acho que é isso mesmo, né, irmão? O irmão não está lendo Bíblia não, né? 35. Hã? 35. 35 anos?
Eu acho que era 12, mas é 35. Então, 35 anos que o cara não andava. O cara chegou e falou, me dá uma moeda. Aí ele falou assim, ó, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E naquele momento, o cara pulou e levantou e andou. O que era que ele tinha recebido? Unção de Jesus Cristo. Então, o que você tinha antes de chegar aqui, irmão? Nesse aspecto de espiritualmente falando. Eu estava morto espiritual quando eu cheguei numa comunidade terapêutica, né? E quando nós falamos assim, e a evolução, o que está acontecendo aqui na sua vida, irmão? Você está buscando uma evolução? Você quer sair daqui mudado? Você quer ter um encontro com Jesus aqui? Né? Lá no livro de 2 Coríntios 5,17, está lá escrito, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tá vendo? Então a gente tem que encarnar essas palavras em nós. Minha vida passada, irmão, eu não quero nem comentar mais sobre ela. Tem um texto lá no livro de Isaías que fala, não lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Às vezes nós estamos na comunidade e tem muitas pessoas que gostam de ficar se gabando, entendeu? Das coisas que ele fez. Ele não caiu na realidade ainda. E fez no passado. Fez no passado. Ele precisa de cair na realidade. Porque senão ele perde a benção dele. Não, ele continua cego. Ele vai passar aqui, né? Se ele não firmar, né, o toco dele, você está entendendo? Ele vai passar aqui, vai ser só mais uma experiência na vida dele. Não, mas eu quero que essa experiência, eu quero ter um encontro com Jesus aqui nesse lugar. Nem todas as pessoas, irmãos, Jesus foi até ele. Mas teve muitas pessoas que foram até Jesus. Também quer. E a partir do momento que ele vai a Jesus e ele pede um milagre, Jesus faz um milagre. Mas nem todas as pessoas são gratas também. Os 9 leprosos, né? Não foram 10 que eu curei, mas eu só estou vendo um aqui, pô. Só um que voltou para agradecer. Esse que voltou para agradecer, mas vamos considerar que esse é aquela pessoa que vai ser grata a Deus eternamente. Vai ser aquela pessoa que teve um verdadeiro encontro. Vai ser aquela pessoa que, como o apóstolo Paulo, vai considerar todo o conhecimento que ele tinha como base de apoio para a espiritualidade dele, como esterco, né? Mas que agora, o que eu estou conhecendo agora, se cumpre na minha vida o versículo que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas de que se eu não estou preso? Ali tem umas gaiolas de uns passarinhos que é permitido ficar preso, né? Como o canário belga, que é criado em laboratório, e outros, né? Aqueles passarinhos estão presos, eles precisam de alguém que os alimente. Mas nós estamos presos? Não. Mas por que nós viemos parar aqui? Nós estávamos presos. E vê se abre aí Isaías 61. Nós estávamos em pecado. Abre aí Isaías 61 para mim. Você vai ver para que Jesus veio. E na época em que Jesus foi 61, você vai ver para que Jesus veio. Nessa época que o apóstolo Paulo teve um encontro. Nessa época que o apóstolo Paulo teve. Isaías 91? 61. 61? Vê se é isso mesmo. 61, Isaías 61. Primeiro capítulo? Primeiro O versículo. Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Agora eu quero que você fale com mais alto e com mais entonação, com mais força. Pastorzão, vai lá. Fala com mais força e com mais entonação. O Espírito do Senhor Não, mais Deus, força.
O Espírito do Senhor Deus, fala aí. Então, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Tá vendo? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Tá vendo? E abertura de prisão aos presos. Então, quando Jesus foi chamado para ler lá na sinagoga, aonde que ele abriu? Justamente isso aí está no livro de Lucas. E o Espírito do Senhor estava sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas. Qual que é as boas novas? O Evangelho, né? Que é uma mensagem nova para transformação, para cura e para libertação. E o apóstolo Paulo, até o encontro, ele vai para a casa de Ananias, Ananias ora por ele, as escamas caem do olho dele, ele passa a ver, fica lá sendo um tempo preparado. Depois ele foi o maior apóstolo que teve em todos os tempos. Fez 3 viagens missionárias, formou um bocado de igreja, repreendeu um bocado de irmão, entendeu? Desceu a lenha em certas igrejas, né? Por quê, irmão? Porque da forma como ele foi formado e forjado o seu caráter, Deus também tem um propósito de formar a igreja. E quando nós somos trazidos, quando Deus permite você chegar a um lugar desse, e você ouve a palavra dele, se você abrir o coração para Jesus, Deus começa também a forjar o seu caráter. Tem pessoas que Jesus foi até ela, como Paulo. Tem outros também, como a mulher samaritana. Jesus ficou esperando ela lá no posto samaritano. Mas tem pessoas que foram até Jesus, como a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma doença que não tinha cura, pô. Senhor, se eu somente tocar nele, eu vou ser curada. E ela foi por trás, tocou nele e parou. Opa, alguém me tocou. Jesus sente, irmão, e conhece quando você realmente está buscando de coração, de verdade. Quando você está desejando receber uma bênção, uma cura, uma libertação, uma transformação. Jesus sente isso. Jesus consegue, você entendeu? Porque ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então Deus conhece seu coração. Você pode passar 9 meses aqui, mas se você não quiser ter um encontro com Jesus, irmão, ele não vai fazer que você vai engordar, você vai ficar gordinho, bonitinho, fortinho, né? Daqui a pouco você está chamando os irmãos para porrada, entendeu? Quebra você na pancada. Tem uns caras que é assim, né? Você sabe disso, né, seu Neto? Os caras chegam magrinho, daqui a pouco o cara pega um corpo e já quer, né? Pegar os irmãozinhos na porrada, etc. Mas esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus aqui, irmão, é forjar o caráter dele nos irmãos. O que é? É ensinar os irmãos a viver uma vida com qualidade de vida. Nós não precisamos de viver sofrendo da forma como nós vivíamos antes. Então eu queria que nessa manhã, né, nós tivéssemos esse entendimento. A minha vida antes de vir para cá era uma. A minha vida quando eu sair daqui para fora vai ser outra. Eu nunca mais quero ser escravo. Nunca mais quero sofrer. Eu nunca mais quero ser humilhado da forma como eu era humilhado. Porque eu estou levando a maior bênção na minha vida, que é Jesus. E como Paulo era zeloso, eu gostaria que você tivesse o mesmo sentimento de Paulo. Eu quero ser zeloso pela minha vida. Se eu não posso mentir, eu não vou mentir mais. Se eu não posso roubar, eu não vou roubar mais. Se eu não posso falar mal do meu irmão, eu não vou mais falar mal do meu irmão. Se eu tenho que buscar a presença de Deus para minha vida, para mim ser cheio do Espírito Santo, eu vou buscar a presença de Deus para mim ser cheio. Eu quero estar em contato diário com Deus. Eu quero que o Espírito de Deus, assim como a promessa dele foi derramada no livro de Atos, ali no capítulo 2, em Jerusalém, eu quero também que o Espírito de Deus seja derramado sobre a minha vida. Então o apóstolo Paulo, perseguidor, ele passou a ser perseguido, né? De uma pessoa que tinha um conceito, mudou de conceito.
Mas por livre e espontânea vontade? Não, porque ele viu as coisas que Jesus, ouviu as coisas que Jesus fez, talvez até viu pessoas que Jesus realizou milagres, né? Mas ele também ouviu a palavra de Deus. E o que você está ouvindo aqui é a palavra. Se der ouvidos à minha voz, né? Eu irei até vocês e farei grandes obras. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual não sabeis. Vocês têm que pensar, irmão, não é no tempo que vocês vão passar aqui não, está chegando minha hora de ir embora não, vocês têm que passar no tempo que vocês vão viver ainda, vocês têm muito tempo pela vida fora ainda. Às vezes a pessoa fica, já estou um mês aqui, nossa, não estou aguentando mais, irmão. Nós vivemos 20 anos no sofrimento, 10 anos no sofrimento, 15 anos, 25 anos igual eu vivi, sabe? Nós não precisamos de viver o resto da vida sofrendo. Jesus está te dando uma oportunidade aqui de você ter um encontro com Ele, de você ser completamente liberto. Mas isso vai depender de você também, da sua luta, da sua busca. Então antes, apóstolo Paulo era uma coisa e depois se transformou em outra. A mesma coisa é o que Deus quer fazer aqui na vida de cada um dos irmãos, né? Amém. Amém? Quantas horas aí, Nelson? 11h41. Então para nós encerrarmos, olha bem, nós estamos aqui, mas Deus, através do Espírito Santo, foi deixado uma promessa por nós, Ele quer te dar a visão de águia. Então aqui você já pode chamar pela fé as coisas que você almeja, porque é fé, é por fé. Né? A Bíblia diz que se você tiver fé, você vai dizer aquele monte, transporte para aí, assim vai acontecer. Então, as coisas que você almeja, qual que você mais almeja? Eu quero zelar pela minha vida, Senhor. Eu quero receber a minha cura, eu quero voltar, eu quero ser perdoado dos meus pecados, que ainda estão aqui, coisas horríveis que eu fiz. Né? Eu quero que o Senhor me perdoe, que o Senhor me transforme, que o Senhor me cure. Mas eu estou me arrependendo né, dos meus pecados. Eu quero o seu reino sobre a minha vida. Eu quero viver no seu reino, Senhor. E eu quero ter a visão e fé de acreditar que o Senhor vai fazer coisas grandes e maravilhosas na minha vida. Esse tratamento pode acontecer na sua vida, irmão? Pode. Pode acontecer esse tratamento na sua vida. E Deus pode fazer um grande milagre aqui na sua vida e você sair daqui liberto, transformado, curado e com uma visão de águia, sabe? E eu espero que vocês possam continuar tratando essa parte, né, que é a mais importante das nossas vidas. Jesus chegou na casa de Marta e Maria uma vez e Maria falou: Jesus, não dá-te conta que Marta não me ajuda a arrumar a casa para receber? Jesus falou assim: Marta, uma coisa, todas as coisas são importantes, mas Marta escolheu, é Marta ou Maria? Marta, né? Marta escolheu a melhor parte. Irmão, você pode fazer tudo que você tiver de fazer aqui com excelência, mas a melhor parte aqui, irmão, é a palavra de Deus. A melhor parte aqui é o Senhor Jesus Cristo. Dedique-se a Ele, sabe? Um pouquinho da sua passagem aqui, dedique-se um pouquinho a Ele e você vai ver a abundância que Ele vai trazer sobre a sua vida. Que ninguém vai dizer assim: eu não acredito, sabe? Eu não acredito que isso é possível acontecer. Deus vai te levar a lugares onde você nunca foi. Deus vai te dar coisas que você nunca teve. E você vai honrar e glorificar o nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Então, irmão, que Deus possa fazer uma grande obra nas nossas vidas e que Deus possa te dar forças para nós continuarmos trabalhando, né, a nossa recuperação e saber que a melhor parte que tem aqui
a maior estrela desse lugar aqui se chama Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que Deus